Aleluia. Eu saúdo com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, e o capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos 16 até o versículo 23. Nós vamos discorrer um pouco sobre esta passagem. Vamos abordar alguns outros versículos na sequência, mas vamos ler do 16 até o 23. Todos encontraram? Amém. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 23. Alguns dizem que é Atos do Espírito Santo, né? E eu acho que é Atos do Espírito Santo, sim. Que ele trabalhou assim de uma forma espetacular nesse momento da igreja. Vamos ler? Amém. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias, na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Outros, parece que é pregador de deuses estranhos, esses deuses com D minúsculo, né? Porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então o levaram no Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isso significa. Todos os atenienses e estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Paulo, de pé, no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em nada vejo homens atenienses, em tudo vejo o quão religiosos sois. Porque enquanto andava pela cidade, observei vossos santuários e encontrei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Amém? Amém. Tome seu assento. Queridos, depois eu tenho que conversar com o Beto, né? Ele fez a homenagem para o pastor e falou assim: não, o pastor cuida dos moços e cuida dos velhos. E olhou para mim, misericórdia, né? Eu acho que tem algo que nós precisamos conversar, irmão Beto. Né? Eu não estou tão novinho assim, mas ele olhou diretamente, cuida dos velhos, e olhou para o irmão Silvio. Meu Deus do céu. Não, Beto, nós vamos conversar depois, viu? Bem de perto. Queridos, o livro de Atos é uma história. Vamos entrar na mensagem aqui, né? É uma história bastante envolvente da igreja primitiva, e o escritor do livro de Atos é Lucas. Vocês sabiam? Ele escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E ele relata para nós a expansão do cristianismo nos primeiros tempos, no primeiro século. 2000 anos atrás. Ele tá mostrando para nós, o livro de Atos, a expansão do evangelho no mundo conhecido daquela época, não é? Nesse momento em que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Então ele já tinha feito uma viagem anterior, visitou diversas cidades, e ele estava na sua segunda viagem missionária nesse momento que nós lemos aqui. Ele está sozinho em Atenas, como lemos aqui, ele esperava em Atenas pelos seus companheiros, Silas e Timóteo, e que iriam se chegar a ele e iriam prosseguir viagem nesse momento, não é? Então ele estava sozinho lá, ele tinha saído de Bereia,
onde eles anunciaram o evangelho, e em Bereia, os bereanos, eles conferiam as escrituras e conferiam tudo que Paulo pregava, e Paulo, Silas e Timóteo pregavam, e checavam se estava tudo certo, e diziam, opa, ok, amém, que sejamos hoje como os bereanos, né? Conferindo aquilo que Deus estará falando, aquilo que Deus está me instruindo e que eu estou falando, e você confira na tua palavra. Amém, queridos? Muito bem. O meu favorito versículo desse texto que nós lemos é o versículo de número 23, que diz assim, ó, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Essa é uma afirmação espetacular, né? Porque Paulo, passeando por Atenas, ele pensou assim, puxa vida, esse povo é tão religioso, mas tão religioso, que tem tantos deuses, tantos ídolos, tantas devoções aqui, mas não conhece ao Deus que eu conheço e que nós conhecemos, não é? E ele chega naquele momento no Areópago. Deixa eu contextualizar o que acontecia. Os atenienses, eles não permitiam, era contra a lei, era proibido a uma pessoa acrescentar mais um Deus, ou falar de um Deus que fosse desconhecido para eles. E ora que eram muitos, Marcos. Um escritor disse assim que era mais fácil encontrar em Atenas deuses do que moradores, porque a cidade tinha 10 mil moradores e tinha 30 mil deuses. Então, Paulo, caminhando por Atenas, ele se esbarrou em diversas estátuas e diversas divindades falsas, né? Aquelas divindades naquela cidade. Muito bem. Não era permitido que a pessoa acrescentasse mais um Deus, ou falasse de um Deus que fosse desconhecido aos atenienses. E Paulo começou a pregar a Jesus, começou a falar da salvação, começou a falar de Deus, daquele Deus que nós servimos, do Deus desconhecido, que é conhecido, que se pode fazer conhecido por nós. Nós podemos conhecê-lo, não é? Ele é um Deus desconhecido, mas que para nós é permitido conhecê-lo. Muito bem. Ele começa a pregar aquele evangelho, e então os atenienses o levam para um local que seria de, entre aspas, julgamento. Ele seria escrutinado, ele seria provado ali no Areópago, que era um local onde os atenienses estariam julgando aquela mensagem que Paulo está pregando. Tanto que nós lemos que muitos indagaram e questionaram a Paulo sobre o que ele estava fazendo, sobre quem ele estava pregando, sobre a quem ele estava falando. E então Paulo, numa instrução divina, enxerga aquele altar que dizia ao Deus desconhecido, porque porventura os atenienses poderiam ter esquecido algum, apesar de não lhes ser permitido acrescentar um Deus a mais, eles julgavam que aquele altar do Deus desconhecido cobriria todas as falhas, cobriria todos os buracos, todas as brechas que faltavam para que eles tivessem adoração a todas as divindades. Pois é, terrível, né? Mas o objetivo para que nós conheçamos esse Deus que pode ser, esse Deus desconhecido que pode ser conhecido por nós, nós temos algumas ações para tomar, para que nós possamos conhecer e estudar esse texto, e principalmente conhecer aquele autor desse texto, não o autor Lucas, mas o autor espiritual que foi o nosso Deus. Primeiro ponto é que nós precisamos revelar o evangelho para a sociedade. É essa a intenção do texto de Atos dos Apóstolos. É essa a intenção do texto que nós lemos. É essa a intenção da mensagem que vos trago nessa noite. Revelar o evangelho de Deus para a sociedade.
do versículo 16 até o versículo 21, nós podemos ver essa máxima. Nós podemos ver esse momento. Lembrando, em primeiro lugar, que o tema principal do livro de Atos está em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o ponto central do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, como seguidores de Jesus Cristo, nós somos suas testemunhas. Nós vamos testemunhar a Jesus através das nossas ações, através das nossas palavras, através dos nossos atos. Eu ouvi na reunião que nós fomos agora, sexta-feira, lá na sede, um dos irmãos, um dos líderes de adolescentes do campo de Curitiba, ele falou uma frase que é atribuída a Spurgeon, que diz assim, que nós devemos pregar o evangelho em todo o tempo. Se preciso, nós usemos palavras. Não é? Se for preciso, usaremos palavras, mas pregamos o evangelho em todos os instantes. Spurgeon falou isso. Muito bem. Atenas era um lugar de grandes filósofos, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, era o lugar de Atenas. A cidade era um lugar cheio de construções muito imponentes, e algumas podiam ser vistas assim a quilômetros de distância. Uma das construções chamava Partenon. Partenon era uma construção na cidade de Atenas que poderia ser enxergada, assim, vista de longe, de muito longe. Partenon tinha uma estátua da deusa Atena, que era a protetora daquela cidade. Terrível, né? Protetora de Atenas. No versículo de número 16, Paulo diz, a Bíblia diz que Paulo estava aguardando Silas e Timóteo. E nesse momento em que ele estava aguardando Silas e Timóteo chegarem em Atenas para continuar a viagem, o seu espírito se comovia, como diz o texto que nós lemos na minha tradução aqui, que eu busquei nessa noite. O espírito de Paulo se comovia, porque a cidade estava entregue à idolatria. Completamente entregue à idolatria, entregue aos ídolos. Na versão NVI, na nova versão internacional, traz uma tradução um pouco mais bacana para comovia. Ele diz assim: Paulo estava profundamente indignado pelo que ele viu na cidade de Atenas. Profundamente indignado. O coração de Paulo doía, se apertava por tanta idolatria, por aquele povo estar entregue nessa idolatria. Os estudiosos afirmam que em Atenas tinham por volta de 30 mil ídolos. Você já pensou nisso? 30 mil ídolos. Como disse esse historiador, era mais fácil encontrar um ídolo do que um morador em Atenas. Tinham 10 mil moradores e 30 mil ídolos naquele lugar. E Paulo, imagina a situação, né? Paulo vendo toda aquela idolatria e sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus que não aceita imagens, que não aceita idolatria. É um Deus que é maior do que todas essas coisas, que não se contém naquela imagem que não pode fazer nada. Paulo se doía por isso. Paulo estava numa situação assim muito dolorosa para ele. E aí ele começa a pregar o evangelho e começa a apresentar Deus àquela sociedade. E é isso que nós precisamos fazer. Apresentar a Deus à sociedade em que nós estamos inseridos. Paulo vinha de Bereia, foi para Atenas, e em Atenas ele anunciava o Deus a quem ele servia, apresentando a Deus àquela sociedade ateniense. E aí essa é a nossa função como missionários. Sabia que você é um missionário? Você é um missionário e que você tem a responsabilidade de pregar a palavra? Nós acabamos de falar.
Quem sabe com palavras. Ah, mas eu não sei falar. Eu não consigo me expressar com muita eloquência. Nem sempre você precisa pregar com palavras. Amém? E aí Paulo, então, começa a mencionar sobre Jesus e é levado ao Areópago para ser inquirido pelos epicureus, pelos estoicos. E quem eram esses indivíduos? Quem eram esses epicureus, estoicos? Quem eram esses caras? Epicureus eram pessoas que acreditavam que se existisse um Deus, então ele não tinha absolutamente nada a ver com o mundo. Era um Deus que estava lá muito alto, muito distante, e que os fatos que aconteciam no mundo não eram movidos pela mão de Deus, e sim pelo acaso. Era essa a pregação dos epicureus. Eles, então, como não há Deus, como Deus está tão distante que não se envolve com as coisas que estão acontecendo aqui no mundo, eles podiam fazer qualquer coisa. Eles podiam fazer qualquer coisa. Ora, Deus está lá, bem distante de nós, então eu posso fazer o que eu quiser. Já ouviram aquela frasezinha assim? Coma, beba, casa, faz o que você quiser, porque amanhã nós vamos morrer? Pois é, tem gente que vive assim hoje. Não são só aqueles epicureus que viviam no tempo de Paulo, não é? Então, existem pessoas que acham que Deus está tão distante, que Deus é tão grande ou está tão distante que não se incomoda conosco, que não vai se preocupar com um indivíduo tão pequenininho como nós somos. Que Deus é tão grande, tão maior, grande, tão grande como as crianças cantaram, né? Alto, tão alto. Pois é, Deus, mas na sua grandeza, na sua enormidade, ele ainda se preocupa conosco. Sabia disso? Ele se preocupa com a tua necessidade, ele se preocupa com o teu particular. Deus cuida de você no detalhe, no detalhe. No detalhe, aquilo que você precisa de mais ínfimo que seja, Deus está cuidando e Deus está provendo, Deus está providenciando para a tua vida. Ele cuida de você, apesar de ser enorme, grande. Uma vez eu preguei aqui, até o Israel lembra disso, ele comentou depois, que fazendo uma comparação da nossa vida, da nossa existência, de nós, com o restante vamos pensar assim, o restante de Curitiba. Você já se colocou no mapa lá? Quem é você na dimensão de Curitiba? Pequenininho, né? Na dimensão do estado do Paraná, menor ainda. Na dimensão do nosso país, ainda menor. Na dimensão, em comparação com o nosso globo terrestre, nós somos uma poeira. Em comparação com a Via Láctea, que poeira somos nós, que não somos nem vistos. Tamanho atômico, se for pensar assim, né? Em escala. Em comparação com o nosso Deus, que é muito maior do que o universo inteiro. Quem somos nós? Mas, mesmo na sua grandeza, mesmo nessa imensidão que nós não podemos medir, nós não podemos esticar o bracinho, como as crianças fizeram, assim, falar assim, Deus é assim. Assim. Deus é muito maior do que isso, mas mesmo em tudo isso, Deus olha para a tua necessidade. Deus olha para você e escuta a tua oração quando você dobra o teu joelho. Deus sabe o que você precisa quando você dobra o joelho e se entrega e derrama as tuas lágrimas. E aquela lágrima é colhida por Ele e Ele provê aquilo que você precisa. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que acontece nesse mundo é provido e contido por Deus. Aleluia. Aleluia. E os epicureus achavam que nada disso era possível. E eles foram inquirir Paulo. Outros que foram também eram os estoicos.
panteístas, tudo era Deus. Tudo era Deus. A árvore é Deus. O indivíduo, o homem é Deus. Tudo era Deus. Tudo que acontecia com ele era obra do destino também, porque tudo era Deus, todas as coisas são Deus. E os estoicos, porque tudo era Deus, eles se isolavam das pessoas, eles se isolavam do mundo. Terrível. E Paulo encontra esses indivíduos e essa cultura e esse tipo de pregação em Atenas, não é? E esses estoicos, epicureus, chamaram ele de paroleiro. Sabe o que é paroleiro, irmão Moreira? Paroleiro tem a ver com um passarinho que cisca e come as migalhas no chão. Eu fui procurar no dicionário, paroleiro, fica comendo as migalhas, o pardalzinho que fica, né? E que não serve para nada. Mas na VFL, na versão fácil de ler, diz assim: o que esse tagarela quer? Ali no paroleiro, tagarela. Está falando demais. Não tem nenhum peso isso que ele fala. Anunciador de deuses qualquer, está incluindo outros deuses na nossa crença, não é? E aí foram inquirir a Paulo, versículo 19, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que fala? Areópago era um conselho, era um lugar onde eles se juntavam para definir as condições, as questões da cidade de Atenas. E Paulo foi levado para o Areópago para saberem o que esse falador está fazendo, o que esse tagarela está fazendo aqui na nossa cidade, inserindo novos deuses, inserindo adorações estranhas aos deuses que nós já temos. O que ele está fazendo? Não é? Versículo 20 diz que ele estava trazendo coisas novas, né? Insinua que Paulo estaria trazendo coisas novas para os ouvidos dos atenienses. E eu acho interessante o adendo que Lucas faz no versículo de número 21, acho que é 21, deixa eu ver. Versículo 21, Lucas faz um adendo e faz uma observação do povo ateniense. Pois todos os atenienses e estrangeiros e residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Não fazia nada. O povo não fazia nada, só ficava lá parlando, cochichando. Ficavam só comentando e andando para um lado para o outro e dizendo: ei, qual é a novidade? O que tem de novo? O que estão falando de novo? O que o Sócrates disse hoje? O que o Platão está ensinando hoje? Meu Deus, misericórdia, né? O que eu posso incluir no meu diáriozinho de filosofias? Pois é. E Paulo, então, revela Deus a essa sociedade toda perdida, toda torta, toda virada. E ele fica ali nas colinas, onde estava o Areópago, e começa a compartilhar as boas novas de Jesus com aquele povo. Não é? E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós precisamos compartilhar essa boa nova com as pessoas. Compartilhar com o mundo. Nós não lemos aqui que nós precisamos pregar a palavra ao nosso redor, em Santa Felicidade, em Curitiba, no Paraná e até os confins da terra. É essa nossa colina. É esse o nosso Areópago. Começar pregando aqui. O nosso Areópago pode ser, sei lá, nosso trabalho, a escola, a faculdade, o nosso bairro, a nossa vila, não é? Condomínio onde moras. Não sei. Esse é o teu Areópago. Mas você precisa começar em algum lugar, não é? Tem que pregar o evangelho. Segunda ação que exige de nós nesse texto é que nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus na criação. Versículos 22 até o 31. Paulo começa a pregar sobre a grandeza de Deus.
Como eu já falei, Deus é grande. 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, em outra tradução diferente da que eu li. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Não é um jeito maravilhoso de se envolver com o meio que você está, sendo observador e utilizando aquilo tudo que Deus te dá para que você possa anunciar o Evangelho? Paulo, então, encontrou aquele altar ao Deus desconhecido e começou a pregar sobre Deus e sobre a grandeza de Deus para aquele povo que era idólatra. Aquele povo idólatra. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele conhecia a religião daquele povo, mas ele não se ateve àquilo, não é? Muitas vezes as pessoas falam assim: porque tem que pregar para os de religiões diferentes, então eu preciso me aprofundar na religião, no muçulmano, no que for, né? Eu preciso conhecer profundamente. Paulo até conhecia, mas ele usou um versículo, 2 versículos, uma frase para chegar nos corações daqueles que estavam ouvindo a ele, e então ele começou a pregar Jesus. Direto ao ponto, não é? Deus faz todas as coisas, Deus fez tudo, Deus é o Senhor de todas as coisas e não habita em coisas que os homens fazem. Ele é muito maior do que isso. Ele não vai habitar na imagem, ele não vai habitar naquela idolatria, não é? No tempo que nós vivemos, muitas vezes, muitos pregadores reduzem a Deus às coisas. Já pensou nisso? Porque você tem uma necessidade material. Ore, porque Deus vai te dar esse material. Deus não é limitado às coisas. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que tudo isso. Não é? Deus não é, porque agora eu ordeno e Deus vai fazer. Deus não faz, Deus não vai ouvir tua ordem. Meu Deus, não é? Já ouvi até assim, porque agora vamos nessa campanha forte, vamos pôr Deus na parede. Você já escutou isso? Pois é, isso é comportamento de ateniense. Isso é comportamento de ateniense. 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração, aí todas as coisas. Paulo diz assim: você não pode fazer uma imagem de Deus. Não deve fazer uma imagem de Deus, porque Deus não pode ser servido por mãos humanas. É Ele que serve, é Ele que dá, é Ele que te provê, é Ele que te provê de vida, é Ele que te dá o fôlego de vida. Se Ele quiser, Ele fecha e você para de respirar naquele exato momento. É Deus que faz todas essas coisas. É Deus que faz todas essas coisas. Não é? Exercício bem rápido. Deixa eu ver tua mão. Faz assim com a mão. E agora diga comigo assim: Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Quantos estão respirando? Acho que todos, né? Graças a Deus, que todos ainda estão respirando. Fala para Deus agora: Senhor, obrigado por estar respirando. Te agradeço por estar respirando nesse momento. Aleluia! Versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, reconhecendo a soberania
soberania de Deus sobre toda a criação. Ele pode, Ele mantém, Ele dá, Ele provê. Ele te deu o ar para você respirar. Ele te deu o fôlego de vida nesse dia. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele te colocou em Curitiba porque Ele te quer em Curitiba. Ele te colocou neste lugar porque Ele te quer neste lugar. É soberania de Deus. Aleluia. Versículo 27 diz que Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Você tem se relacionado com Deus? Ou Deus ainda é o Deus desconhecido na tua vida? Nós precisamos de um relacionamento próximo, pessoal, íntimo com o Senhor. Íntimo com o Senhor. Próximo dEle. Aleluia. Ele não está longe. Ah, mas Deus é tão grande, tão enorme. Ele não está longe, Ele está te ouvindo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. 28. Quem pode ler o 28 comigo? Versículo 28. Diz assim: Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. 29 diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, não é a imagem, viu? Ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não tem como colocar uma imagem de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Se arrepender significa dar meia volta, voltar. Voltar. Voltar, é uma mudança de direção. Por exemplo, você está numa estrada e alguém diz assim, vira aqui, você vai mudar de direção. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. Mudança, mudar de direção, arrepender-se. É isso que significa arrependimento. Eu não sou mais aquele que controla a minha vida. É Deus que controla e é Ele que move para onde eu vou. Aleluia. Meu coração, a minha vida, o meu pensamento entregue para o Senhor. Para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje é noite de se arrepender, de voltar-se para o Senhor. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Um dia vai haver o julgamento, e o tempo está chegando, e cada pessoa vai ficar diante do juiz. Vai ficar diante do juiz. Nós vamos ficar diante de Deus, por meio do homem que destinou. Não é? Cristo, o único que ressuscitou da morte. Aleluia, que está ao lado do Senhor. Glória a Deus. Isso nos leva a pensar que nós temos uma terceira atitude que nós precisamos tomar. Já estou terminando. Versículos 32 até o 34. Qual foi a reação dos atenienses? Será que eles recebem a Cristo como Salvador? Versículo 32 até o 34. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome de Dâmaris, e com eles outros. 3 respostas para o evangelho podem acontecer. Primeiro, alguns escarneceram. Escarneceram. Os gregos não acreditavam que alguém podia ressuscitar da morte, então eles começaram a zombar do Paulo. Outros postergaram, né? Postergaram. Disseram assim, volta amanhã. Volta amanhã. Volta depois. Nós vamos se ouvir outra vez, né?
E tem gente que faz isso. Só que isso é muito perigoso. É muito perigoso, extremamente perigoso, porque o Senhor pode voltar hoje. A oportunidade que você tem hoje pode não se repetir amanhã. O tempo que você tem de hoje pode não acontecer amanhã. O Senhor pode te levar hoje. O Senhor pode levar a igreja hoje. Postergar é um perigo grande, enorme, terrível. Não podemos deixar para depois, porque pode cessar o nosso respirar hoje e não amanhã, não é? E alguns creram, não foram muitos. E é assim. E é assim que funciona, não é? É pregada a palavra para muitos e poucos creem. Poucos creram. Mencionados ali Dionísio, Dâmaris e alguns outros, não é? E eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Não sei se todos que estão aqui são servos que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. A oportunidade é dada hoje, não amanhã. Quem sabe o teu momento de arrepender-se, de deixar-se controlar pelo Senhor, é hoje, não é? Deus está te chamando, está dizendo para você que hoje é a noite para você ser salvo. Hoje é a noite de tomar a decisão de se entregar para o Senhor, de se entregar completamente para o Senhor, para Ele, não é? Versículos 26 e 27 fala assim: determinou seu tempo já antes ordenado para que você buscasse ao Senhor, ainda que não esteja longe de você. O Senhor está aqui, mas você precisa buscá-lo. E eu queria te convidar, se você quer esse presente. Eu não sei se todos aqui, muitos eu conheço, alguns não. Não sei se o Senhor já se apoderou de você, se você já se entregou para Ele. Se você não fez isso, vem para frente agora. Vem para frente agora, porque não há tempo que perder. Não há tempo que perder. Nós temos que entregar as nossas vidas para o Senhor. Entregar as nossas vidas para Ele. Não há outra forma de viver senão aos pés do Senhor. Se isso já aconteceu, amém. Eu fico feliz. Se a mensagem falou com você, te chamando como missionário, como apregoador da palavra de Deus, e se essa palavra falou contigo, dizendo o quanto Ele cuida de você e o quanto Ele toma cuidado das suas necessidades, e se você quiser vir à frente, eu vou orar por você. Eu vou orar por você e Deus vai continuar trabalhando na sua vida, continuar trabalhando no seu dia a dia, e vai continuar provendo aquelas coisas que você precisa. Vai continuar provendo as tuas necessidades. Deus quer estar trabalhando e atuando na tua vida o tempo todo. O tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Temos mais alguém que quer vir à frente? Venha, não perca tempo. Tem alguém? Os irmãos estão se entregando para o Senhor? Sim? Glória a Deus. Glória a Deus. Ela aceitou a Jesus? Glória a Deus. Vamos orar? A festa no céu quando o pecador se arrepende, diz a palavra. E nós louvamos a Deus e vamos orar pedindo para que Deus escreva o nome de vocês no livro da vida. De uma forma toda especial, e que vocês possam ficar firmados, firmes, firmados no Senhor, para que o seu nome nunca seja apagado, porque quem apaga o nome do livro da vida somos nós mesmos, com as nossas ações, com as nossas transgressões. O Senhor não quer que você se perca, o Senhor não quer que você fique longe, Ele quer te ter sempre ao lado dEle. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Soberano Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Aqui estamos, Senhor, diante destas vidas que estão se entregando para Ti, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus.
peço agora, meu Deus, que escreva o nome deles no livro da vida e que venha, Senhor, firmar as suas ações, firmar os seus passos, Pai, para que eles nunca se afastem da tua presença, nunca virem as costas para ti, meu Deus, que eles estejam sempre conscientes de que o Senhor provê todas as coisas, que o Senhor pode abençoar em todas as situações, que eles possam ter essa consciência e receber em sua vida o Espírito Santo para guiar em seus caminhos, para guiar os seus passos, para guiar as suas ações. Peço, meu Deus, agora a tua bênção, a tua unção sobre eles, meu Deus. Firma os seus passos, fortalece, Senhor, e guia nos caminhos que eles trilharem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Volte para o teu lugar, volte para o teu assento, adorando ao nome santo do Senhor.